Olá, meus amores! Hoje quero conversar com vocês sobre o porquê você vive chutando o balde e como ter mais autodomínio para conseguir construir uma rotina alimentar saudável e de fato emagrecer. Ou seja, o que está por trás de todo esse descontrole repetitivo? Vamos tentar entender? Mas para a gente poder mergulhar fundo e compreender esse padrão, eu quero trazer para vocês o conceito de uma terapia que se chama terapia comportamental dialética, que é muito utilizada em transtornos alimentares, como por exemplo, compulsão alimentar e também em vícios, ou seja, aquela pessoa que diz que não vai fazer algo, mas de repente, quando vê, ela já está lá fazendo. Então, um alcoólatra, por exemplo, ou alguém viciado em drogas, ou a pessoa que tem compulsão alimentar. Então, ela se dispõe a não comer determinados tipos de alimentos, ou não comer muito além, enfim, e ela sempre vai lá e se pega comendo aqueles alimentos, ou comendo o que ela falou que não iria comer, e em quantidades absurdas. Então, ela começa a se comportar como uma pessoa adicta, né? Uma pessoa que sempre está perdendo o controle. Então essa terapia, que é a terapia comportamental dialética, ela é muito utilizada para esse tipo de padrões de vício, digamos assim. A DBT, vou chamar dessa maneira, aliás, TCD em português, foi criada por Marsha Linehan, não sei dizer muito bem, para tratar essa desregulação emocional. Mas hoje ela já é aplicada em vários tipos de, como eu falei para vocês, em vários tipos de transtornos, não só transtornos alimentares. E o ponto central da dialética, essa palavra dialética, é o seguinte, é a arte, veja bem, eu peguei aqui a descrição. O que é dialética? É a arte de lidar com contradições e encontrar um ponto de equilíbrio mais sábio entre opostos, em vez de escolher apenas um lado. Então, veja bem, pessoas que têm esse tipo de padrão de comportamento são pessoas geralmente extremistas. Ou é 8 ou é 80. Um alimento é bom ou ruim. É um superalimento ou é um vilão. Então, essa pessoa ela tende a catastrofizar as coisas. Ela é extremista. Ela tende a ser uma pessoa que julga muito. Ela polariza demais. Então, tal coisa é ruim e tal coisa é boa. Tal coisa é ruim ou tal coisa é boa. E aí, quando a pessoa ela tende a ter esse comportamento, esse padrão de pensamento extremista, ela pode ser o tipo de pessoa que pensa da seguinte forma: ou eu sigo a dieta perfeita, ou eu fracassei totalmente. Entende o padrão de extremismo dessa pessoa? Ou eu nunca como um doce, ou nunca como um doce, ou nunca vou emagrecer. Ou seja, se eu comer doce, não tem como emagrecer. Se eu fracassar, não tem como, se eu errar, se eu não seguir a dieta perfeita, não tem como eu emagrecer. Então ela é uma pessoa extremista, né? Ou ela segue a dieta perfeita, por isso, o que acontece? Geralmente as pessoas, elas erram muito nesse ponto. Elas catastrofizam o erro, como se aquilo ali fosse o fim do mundo. Então eu me pré-determinei a comer saudável para emagrecer. Aí eu tenho uma meta. O problema dessas pessoas também é esse, elas colocam uma meta muito rígida, muito perfeita. E aí, a partir do momento que elas não conseguem seguir, porque é muito difícil realmente uma pessoa seguir tudo à risca, ainda mais, porque é uma construção. É uma construção, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? É isso que a dialética traz. É uma construção. Não é esse pensamento extremista. Mas quando uma pessoa coloca essa meta extremista, perfeccionista, e ela provavelmente vai errar algumas vezes, em vez dela simplesmente olhar para o erro e falar, opa, aqui eu preciso ajustar, aqui eu preciso melhorar, e ter paciência consigo mesma, encarar esse processo como uma construção, uma jornada em que haverão altos e baixos, não. Ela erra ali, ou ela sai um pouquinho do ponto, e aí ela já, não tem jeito, fracassei, aí ela chuta o balde. Aí ela chuta o balde mesmo, por quê? Porque ela é extremista. Ela não entende que, por exemplo, ela pode fazer uma reeducação alimentar e ainda assim comer um bombom durante a semana, ou ela sem querer comer um pouco a mais, ou ela talvez não conseguir ir na academia um dia ou outro que ela se propôs. Sabe? Ela não entende que é uma construção.
Então é isso, por isso que a terapia comportamental dialética, ela é tão importante e ela auxilia tanto em quadros de remissão de compulsão alimentar. Porque ela traz para nós essa ideia de encontrar um ponto de equilíbrio mais sábio entre os opostos. Ou seja, eu posso ir melhorando, eu posso ir adaptando, eu posso ir aprendendo com os erros, eu posso ir me adaptando. Não é 8/80. Não é dessa maneira que nenhum ser humano aprende. Isso não é nem neurologicamente adaptativo, né? Você vê que uma criança, ela não, por exemplo, uma criança, ela não tá ali engatinhando e de repente ela começa a correr. Ela vai começar a andar, só que ela também não vai simplesmente começar a andar. Ela vai primeiro levantar, se apoiar, ela cai e aí ela vai ajustando. Mas quando a gente fala de construção de novos hábitos, alimentação, exercício, as pessoas acham que é assim. Ah, eu sou sedentária, então a partir de amanhã, olha como que as pessoas erram nisso. A partir de amanhã eu vou fazer atividade física e vou ser uma pessoa super ativa. Você entende que a partir de amanhã você não será essa pessoa? Você ainda será a velha pessoa que você era, mas que você pode fazer uma caminhada. Ou você pode ir à academia, e aí no outro dia você vai de novo, tenta de novo, mas você entende que provavelmente você não vai se transformar nessa pessoa super atlética e super frequente na academia do dia para a noite. Se você já começa uma dieta ou uma mudança de hábito com toda essa cobrança e rigidez de que tem que ser do jeito que você colocou lá no seu papel, você concorda que isso é uma pressão muito grande, uma ansiedade muito grande, e que quando você erra, você se frustra muito? Por isso que a gente sempre traz, para quem quer emagrecer, a ideia das mini metas. Não estabeleça, não coloque em cima de você mesma uma pressão tão grande pela mudança, sabe? Então, estabeleça mini metas. Não coloque para você, eu quero ser uma pessoa atlética, eu quero seguir a dieta à risca. Coloque para você, olha, eu quero reduzir o açúcar. Eu quero tirar o açúcar do café, por exemplo. Eu quero começar a me movimentar mais, sabe? Fazer alguma coisa, encontrar alguma coisa que eu goste. Eu quero começar a comer mais saudável. E aí você começa colocando um tomatinho ali na hora do almoço, tirando um pouquinho o excesso de farinhas e vai se adaptando. A maioria das pessoas que eu conheço e que eu já atendi, a maioria não, das que eu atendi são todas, mas das pessoas que eu conheço e que eu não atendi, que eu vi que emagreceram e conseguiram manter o peso, foram pessoas que nem seguiram dieta não, elas foram ali construindo, mudando, ajustando, vou começar a fazer uma caminhada, aí começou a fazer a caminhada, ela já pensa, poxa, já que eu tô fazendo uma caminhada, vou tentar trocar ali o meu café da manhã, colocar uma proteína, e aí elas vão, aos poucos, fazendo ajustes. E então é isso. Uma dieta, sabe, fixa, rígida, não é o que vai fazer com que você realmente progrida e avance. Uma planilha de treino que você vai fazer 4 vezes por semana, não é assim. Não é isso que vai fazer com que você tenha um corpo saudável. São mudanças graduais que você vai se colocando e se desafiando. Mini metas. Então, por exemplo, você primeiro se desafia a reduzir o açúcar e tirar o açúcar do café. Tá conseguindo isso? Beleza. Já se adaptou? Você se desafia novamente em outra coisa. Tá, agora que eu já consegui cortar o açúcar e tal, é claro que você pode ir fazendo as coisas ao mesmo tempo. Vou me desafiar a fazer 20 minutos de caminhada todo dia, né? E aí, daí a pouco você já fala, agora eu vou começar não só a caminhada todos os dias, mas eu vou tentar colocar 2 vezes por semana academia, sabe? E cada pessoa vai construindo, veja bem como isso é importante, não existe uma receita de bolo pronta. Cada pessoa vai se construindo. Você vai analisando a sua realidade. Eu, por exemplo, eu treino todos os dias na hora do almoço. Estou treinando, pelo menos nessa fase da minha vida, estou treinando todos os dias na hora do almoço, que pra mim ficou o melhor horário. Então eu não estou almoçando. Ai, Poliana, mas isso não é o mais correto. Veja, entenda que não é esse o ponto da dialética comportamental. Ou é perfeito, ou tá tudo errado. Então, o que eu faço? Eu como um lanche ali pelas 11, 11h30 da manhã, geralmente um iogurte com chia, aveia, sei lá, mamão, e como um outro lanche também saudável, proteico, equilibrado nutricionalmente, lá por volta das 2h30, que é o que eu chamo de um almoço.
Mas eu tomo meu café normal, janto normal. Mas foi uma adaptação que eu encontrei que ficou bom pra mim treinar nesse horário do almoço. Então, nesse horário do almoço eu treino, tomo banho, me arrumo e volto pro meu trabalho. Pra mim ficou melhor, né? Por causa das questões de horário. Não vou entrar em detalhes sobre a minha rotina, mas o ponto que eu quero trazer pra vocês é isso. Se você colocar na sua cabeça o certo é não comer doces. O certo é acordar todo dia às 5 horas da manhã. O certo é fazer o treino completo e ir à academia 4 vezes por semana. O certo, sabe? E tudo que não for esse certo, que você enquadrou como o certo, o ideal, é ruim. Então, ou é certo, ou é ruim. E é exatamente esse tipo de padrão de pensamento que a dialética vem quebrando. Eu quero te explicar, eu quero te trazer mais um exemplo. Por exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu estava completamente exausta, cansada, fadigada e sobrecarregada. E eu não conseguia pisar na academia. Eu simplesmente não conseguia. Eu chegava na academia e eu sentia uma ansiedade muito grande. Por quê? O horário que eu conseguia ir naquela época era muita gente. A música estava muito alta, me atordoava aquela música. O ambiente escuro, peso, aquela coisa toda, aquilo ali estava acabando comigo, porque eu estava num momento da minha vida em que eu já estava muito sobrecarregada, eu já estava muito cansada. E então, o que eu optei por fazer naquela fase da minha vida? Eu optei por simplesmente caminhar após o meu trabalho, porque eu trabalho num lugar que tem muitas árvores, é bonito, tem uma parte que o pessoal costuma caminhar. Então, após o trabalho, eu já ia para o trabalho de tênis, eu caminhava e tentava fazer 10 minutos por dia de um treino do YouTube em casa, com os pezinhos que eu tenho. Eu juro por Deus, eram 10 a 15 minutos por dia e olha lá, tinha dias que eu não fazia. Mas eu consegui manter meu peso, porque eu equilibrava em outras áreas. Eu tentava não pedir fast food, tentava comer o mais saudável que eu podia. Entende que a vida é mais sobre equilibrar pratinhos dentro do que você consegue, dentro do seu limite, e ir melhorando à medida que você consegue, estabelecendo mini metas, e não uma coisa perfeita, rígida e ideal. Entende que é importante que você olhe para a sua vida, para a sua realidade, para o ponto em que você está, e a partir daí você ir se construindo, você ir se encontrando, você ir se adaptando, estabelecendo mini metas e entendendo que errar faz parte do processo, porque você ainda não está pronta, você ainda não é perfeita. Então, nem tudo vai sair de acordo com o planejado. Nem tudo sempre vai ser do jeito que você idealizou. Quando você entende isso, você para de estabelecer metas muito rigorosas para você. Automaticamente, quando você para de estabelecer metas muito rigorosas para você, você para de se frustrar. E você para de chutar o balde, você começa a se acolher um pouquinho mais. Você começa a se aceitar um pouquinho mais como uma pessoa que não está pronta ainda. Como uma pessoa que ainda não é perfeita. Porque o problema da maioria das pessoas que tem compulsão alimentar, descontrole alimentar, é que ela não aceita os próprios fracassos em relação à alimentação. Ela não aceita que, tipo assim, nossa, eu acabei descontando as minhas emoções aqui na comida. Ok, eu estou aprendendo, eu preciso ter paciência comigo mesma, existem outras coisas na minha vida que eu preciso ajustar, porque eu ando muito estressada, eu ando muito sobrecarregada. Ela não tem esse diálogo com ela mesma. Ela tem um diálogo de catastrofização. Ah, por que eu fiz isso de novo? Não deveria ter feito isso, eu sou uma fracassada, olha, isso vai me engordar, eu sou péssima, agora eu quero fazer um jejum maluco para tentar compensar isso, agora eu não quero mais comer doce, eu não vou... Entendeu? Como é o pensamento de alguém que tem tendências a ter descontrole alimentar, compulsão alimentar e sobrepeso? Então eu quero que você saia dessa postura de extremismo, catastrofização, autocrítica, perfeccionismo, pensamentos ditadores, né? Você não pode errar. Se você comer isso, você é fraca. Você tem que se controlar. Você tem que compensar isso de alguma maneira. Eu quero que você mude a sua mente. Saia dessa posição. Eu vou repetir para você lembrar.
extremismo, catastrofização, crítica, culpa, julgamento. E eu quero que você entre numa postura de acolhimento, paciência, persistência, resiliência, de entender que nem sempre vai ser tão fluido, tão orgânico como você deseja. Um pensamento de aceitação, de que você ainda não é perfeito e tá tudo bem. Você ainda não tá pronto e tá tudo bem. Você ainda vai errar algumas vezes e tá tudo bem. Então, se você conseguir mudar aos poucos dessa mentalidade para essa mentalidade, isso vai te ajudar muito. E é justamente como eu falei anteriormente, a proposta dessa terapia, que é a terapia comportamental dialética. Não sou psicóloga, mas como eu já vivi anos da minha vida presa na compulsão alimentar, sou nutricionista, doutora em ciências dos alimentos, eu aplico sim, porque a dialética é algo que nós podemos aplicar em qualquer momento. Nós mesmos podemos aplicar em nós podemos aplicar nos nossos amigos, nos colaboradores. Então essa é uma abordagem que eu uso muito. Inclusive, se você deseja que eu te ajude, né, numa consultoria de emagrecimento e saúde, pegando na sua mão, te ajudando a vencer a compulsão alimentar, o sobrepeso e o descontrole alimentar, vou deixar o link abaixo aqui. É só agendar uma consulta comigo e aí eu vou pegar na tua mão e a gente vai caminhar juntas nessa construção de novos hábitos, resgatando a sua autoestima, resgatando a sua segurança, você aprendendo a emagrecer de maneira leve, sustentável, sem a chance de retomada de peso, né? Acabando com essa compulsão, com esse descontrole, com essas chutadas de balde. Não, é realmente reencontrando a paz com a comida e com você mesmo, construindo um novo relacionamento com a comida e com você. Então, se esse é o seu sonho, se esse é o seu objetivo, então é só clicar no link e agendar uma consulta comigo, tá ok? Então é isso, meus amores. Se aos poucos você conseguir já começar a trabalhar, saindo dessa mentalidade que eu falei, que é uma mentalidade muito negativa, que te joga pra baixo, que toda vez que você erra, a sua autoestima vai lá no chão, porque você é muito crítica com você não se acolhe. Acaba com a sua autoestima, acaba com a sua segurança, você fica com uma energia super pesada. Se você conseguir sair dessa mentalidade para uma outra mais acolhedora, mais amorosa com você mesmo, sabendo sim estabelecer limites, porque nós não podemos nos mimar, mas fazendo isso sem ser uma pessoa rígida, perfeccionista, sabe? Já será um grande salto na sua vida se você começar a aplicar aos poucos essa mudança de mentalidade, não só na alimentação e na atividade física, mas em tudo. No seu relacionamento afetivo, no seu trabalho. Eu falo que muitas vezes muitas mães erram com os filhos mesmo, porque elas criticam, elas cobram, elas exigem demais, em vez de trabalhar a dialética com eles. Olha, meu amor, a gente pode melhorar nisso, você errou, mas é possível progredir, incentivando, sabe? Às vezes com o marido deixou a toalha em cima da cama, ou não está ajudando tanto quanto deveria. Então muitas mulheres já chegam cobrando, já chegam acusando, já chegam reclamando, em vez de trabalhar a dialética. Então a dialética, ela é libertadora, não só para quem está buscando emagrecer, ou para quem está querendo construir novos hábitos mais saudáveis, mas no trabalho também. Imagina você ter um chefe que é aquele chefe que chega já exigindo, mandando, criticando, ordenando, é 8 ou 80, sabe? Ou tá perfeito ou tá um lixo. É péssimo, né? Não tem como evoluir, não tem como progredir, é desanimador. E é assim que muitas vezes você se sente, desanimada, frustrada e para baixo. Então vamos começar a mudar isso, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que tô lendo aqui se falta mais alguma coisa. E é isso, é trocar essa voz ditadora e opressiva, tá? Por uma voz de alguém que se treina, sabe? Um coach motivacional de si mesma. Eu acho que é mais ou menos isso. Você precisa ser sua coach, você precisa ser sua melhor amiga, não sua carrasca.
tá bem? E se você quer aprender mais sobre emagrecimento, eu fiz um curso também que se chama Alma Curada Corpo Leve. Lá eu te ensino que as feridas profundas da sua alma, que muitas vezes estão aí desde a sua infância, se você foi muito criticada, humilhada, abandonada, se você não foi acolhida, né, se você não foi bem tratada, acolhida, se sentiu segura na sua infância, na sua adolescência, provavelmente você tem feridas na sua alma que estão fazendo você engordar. E lá eu vou te explicar o porquê disso e como se livrar dessas feridas da alma, como se livrar dessas armaduras que estão te fazendo ficar, né, com sobrepeso, com acúmulo de gordura. Então eu entro um pouquinho nessa área aí de te levar a entender o porquê você vive tão estressada, cansada, sobrecarregada, fadigada, triste, carente. Emoções essas que te fazem usar a comida e engordar. Então, se você ficou curiosa, esse curso, Alma Curada Corpo Leve, está no valor simbólico e eu tenho certeza que ele vai ser uma grande virada de chave na sua vida. Lá dentro eu também ensino sobre como vencer o ciclo da compulsão alimentar e da ansiedade, que são 2 pontos que fazem com que a mulher engorde. E é muito difícil quebrar o ciclo da ansiedade e da compulsão alimentar. E eu falo isso por experiência própria. Eu vivi anos presa na compulsão alimentar e anos presa na ansiedade. Mas graças a Deus eu aprendi a romper com o ciclo, tanto da ansiedade, graças a Deus, quanto da compulsão. E lá eu te ensino isso também. Vou deixar o link aqui, é só você clicar. E é isso, meus amores. Um beijo grande e até a próxima.